Graça e paz, povo eleito, graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, tá certo? Irmãos, o vídeo de hoje eu vou trazer um assunto relacionado à maldição, né? Quem já não ouviu aí dizer que a maldição, ela vem dos pais, dos avós, ela é passado de gerações para outras gerações, ou seja, de vô para pai, papai para filho e vice-versa, né? E a gente viu, eu pelo menos já vi muito dentro das denominações, os pastores repreendendo aí maldições, né? Maldições que hereditárias, né? A verdade, a palavra é essa, é maldição hereditária. E quantas pessoas aí que já frequentou denominações aí, né? A igreja aí, tanto faz ser a pentecostal como a neopentecostal e outras mais, que trabalha, né, dessa forma aí, né, repreendendo maldição hereditária, né? Aí faz campanha para derrubar essas maldições, aí e outras coisas mais, né? Faz voto. E eu vou lhe dizer aqui algo que na realidade não existe esse negócio de maldição hereditária, tá certo? Segundo a Bíblia, não existe esse negócio de maldição hereditária. Tá entendendo? Isso não é bíblico, não vem da Bíblia, esse negócio, tá certo? Aí, mas irmão, o que é a maldição então? A maldição são palavras lançadas a uma pessoa, seja o pai lançar para o filho, seja o filho lançar para o pai, seja uma pessoa lançar uma palavra para outra. Isso é maldição. Você está lançando contra uma pessoa, tá certo? Seja um ente querido, seja um da família, ou seja um amigo, um colega, um irmão, tá certo? Aí você está jogando uma palavra, tá entendendo? Contra aquela pessoa, ou seja, você está amaldiçoando aquela pessoa. Mas a respeito de ter maldição hereditária que vem dos seus antepassados até chegar até você, isso é a tremenda baboseira, tá certo? Isso não tem na Bíblia, isso não é conteúdo bíblico para se engajar isso aí que é falado nas denominações, né? Eu pelo menos vi muitas vezes, né, a pessoa repreendendo maldição hereditária, inclusive até em mim mesmo, né? Chegou um tempo aí que orou em mim, estou repreendendo uma maldição hereditária de sua vida, não sei o quê. E na realidade, irmãos, quem está em Cristo, não existe maldição nenhuma, tá certo? Aquele que crê em Cristo, que reconhece que Ele é o seu Salvador de sua vida, só quem tem poder sobre a sua vida é Cristo, é Deus, tá entendendo? Pode 1000 pessoas se levantar contra você e dizer que você não vai prosperar, que você não vai prestar, tá entendendo? Que não vai servir de nada essas palavras, tá entendendo? Se você crê verdadeiramente em Cristo e sabe que Ele é o único Senhor da sua vida, pode se levantar quem quiser, tá entendendo? Não vai acontecer nada com você. A realidade é essa. Se sua fé estiver fixada, tá entendendo? Em Cristo, se você sabe que Cristo na sua vida é inabalável, nada vai lhe atingir, meu irmão. Não é palavras, não é maldição, não é nada que vai lhe atingir. Tá certo? Aí não, irmão, mas aí na Bíblia fala que Jesus ele hesita. Ele hesita aí, hesita a iniquidade de geração, a terceira e quarta geração. Mas iniquidade, pecado é uma coisa, tá certo? Maldição é outra. Aqui quando é citado, até eu vou falar aqui a passagem que está lá em Êxodo, né, 25, que Deus hesita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. Iniquidade não é maldição. Iniquidade é a desobediência, tá entendendo? É o pecado, tá certo? A Bíblia, nesse momento aqui, nesse versículo, não cita. Se alguém disser aí, não, irmão, mas lá Deus hesita a iniquidade de geração, a terceira geração, a quarta geração, não sei o quê. Pode ter certeza que isso aqui não tem nada a ver relacionado à maldição. Tá entendendo? Não tem nada a ver isso aqui. Tá certo? Isso aqui está relacionado, a iniquidade está relacionado à desobediência às coisas do Senhor. Tá entendendo? Isso aqui não se refere à maldição, não. Tá certo? Agora eu vou lhe explicar o que é
a maldição, tá certo? Não existe, pode colocar isso na sua cabeça que não existe maldição hereditária na vida de ninguém, tá certo? E existem consequências. Ou seja, se você cresce num ambiente sem Deus, né, onde os seus pais não honram a Deus, tá entendendo? Viva aí do jeito que o mundo quer, tá entendendo? Ou seja, você vai crescer num ambiente, vendo que dali você vai ser do mesmo jeito. Isso não é uma maldição, isso é a consequência. Por exemplo, se eu vou botar eu aqui no lugar, tá certo? Por exemplo, eu fui criado onde o meu pai fumava, tá entendendo? Fumava todos os dias, e minha mãe também. E eu cresci nesse ambiente, tá entendendo? E quando eu me tornei aí já grande, não vou dizer adulto, que eu comecei a fumar, né? Na época que eu fumava, eu comecei a fumar eu já na adolescência. Ou seja, eu botei o meu primeiro cigarro na boca, eu tinha 13 anos. Mas por quê? Porque todos os dias eu via meu pai e minha mãe fumando. E via o meu pai, que eu estou falando aqui meu pai, meus irmãos, é o meu avô que me criou, tá certo? Me registrou como filho. Então eu fui criado nesse ambiente. Eu fui criado vendo o meu avô chamando os meus irmãos, meus filhos, de vagabundo, de cachaceiro, tá entendendo? De ladrão, tá entendendo? Chamando a minhas irmãs, ou seja, sobrinhos, de nomes de baixo calão. Ou seja, se eu for parar para pensar hoje, ver o que foram os meus familiares, muitos aí morreu de tragédia, tá entendendo? Muitos viveu na bebida. Até hoje o meu pai legítimo, ele é alcoólatra. Ou seja, são palavras lançadas a uma pessoa. E se você não estiver em Deus, não estiver em Cristo, essas palavras ela é lançada contra a sua vida e isso acontece, de fato. Tá entendendo? Uma passagem que eu vou citar aqui é o seguinte, né, que está lá, como eu vou mostrar aqui que maldição não tem nada a ver, tá entendendo? Com hereditário. Não existe maldição vindo de pai para filho, de filho para neto e vice-versa. Tá certo? A maldição aqui são palavras lançadas. Por exemplo, tem uma passagem de Mateus 21:19, né, que Jesus amaldiçoa a figueira. Ele fala assim, né? Nunca mais dê frutos. Tá certo? E está também em Marcos 11:14, que ele fala, né, que lá em Marcos diz: ninguém coma do seu fruto. E ali a figueira, tá entendendo? Morreu, secou. Tá certo? Ou seja, ele jogou uma maldição, uma palavra maldiçoando aquela figueira. E aquela figueira morreu, secou-se. Não deu mais fruto. Tá certo? Ou seja, é palavras lançadas. Tá entendendo? No caso aqui, em Marcos, né, 11:21, né, fala isso. A figueira que amaldiçoaste secou. Isso Pedro relata isso aqui. Né? Em Marcos 11:21, Pedro fala: Senhor, Rabi, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz. Ou seja, foi uma palavra lançada àquela pessoa, tá entendendo? E outras passagens bíblicas também, que está em 2 Reis 2:23-25, que Eliseu amaldiçoou os meninos, porque estava zombando dele, chamando ele de careca. Tá certo? Ele lançou uma palavra sobre aqueles meninos, amaldiçoando. E também em Números 22:29, onde Baleque, né? Baleque pede a Balaão, tá entendendo? Para amaldiçoar os israelitas. Tá entendendo? Balaque pede Balaão para amaldiçoar os israelitas. Ou seja, palavras lançadas contra aquele povo. E Deus disse: não, Balaão, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Ou seja, são palavras, tá entendendo? Então, quando você ouvir aí palavras hereditárias, maldições hereditárias que eu estou repreendendo a sua vida, isso não existe biblicamente, tá certo? Maldição aqui, que cita na Bíblia, são palavras lançadas à sua pessoa, tá entendendo? Ou seja, a pessoa lança uma palavra sobre a sua vida, e se você não estiver em Cristo, não crê em Deus, né, viva aí do jeito que quer, e essas palavras podem sim causar algum dano na sua vida. Mas se você está em Cristo, meu irmão, pode vir qualquer palavra de maldição na sua vida, nada vai acontecer. Porque quem está em você é Cristo. Quem está em Cristo, nada acontece. Tá certo? Então, isso aqui é um esclarecimento, tá certo? Quando alguém falar aí maldição hereditária, não creia nisso, que isso não é bíblico. Tá certo? Existem palavras lançadas, né? Palavra de maldição. E quem está em Cristo, quem crê em Cristo, lógico que essas palavras aí, qualquer coisa que fizer contra a sua vida, nada vai acontecer, tá certo? Então, desde já, graça e paz, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos.